Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 1, vamos ler e ouvir com atenção a palavra de Deus. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Santo Deus, nós estamos, ó Pai, agora preparados, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ouvir, ó Deus, a instrução do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe, faça encher o nosso coração com o conhecimento de Ti, da Tua vontade. E transforma-nos, Senhor, segundo a semelhança de Jesus. Em nome dele oramos. Amém. Pescar era uma atividade bastante comum ali na região próxima ao mar da Galileia ou lago de Genezaré, assim como talvez seja comum também na nossa cidade. Talvez há mais tempo a pescaria era ainda mais comum do que é hoje, mas se você andar hoje pela praia aqui da Oceã, você rapidamente vai identificar alguns barcos de pesca, né? Isso sem contar aqueles pescadores que logo de manhã já estão ali com a sua varinha, tentando pescar algum peixinho. Então é algo que nos é familiar, né? Alguns pescam por profissão. Tem os pescadores profissionais, mas eu creio que a grande maioria pesca por gosto mesmo, né? Pesca porque gosta de pensar. Pesca porque gosta de pescar. Tem prazer, né, em tirar o peixe da água, tirar uma foto com o peixe, depois devolver o peixe lá para ele depois ser pescado por outros e assim por diante. Uma vez, quando eu era criança, eu acompanhei meu pai num rio, lá em Itariri, a cidade dos meus avós, dos meus tios. Na época o rio tinha água, agora você vai lá, tem uma merrequinha de água. Mas na época tinha bastante água e de vez em quando saía dali uns lambaris. Aí chegava em casa, fritava, né? Mas eu confesso que quando eu tentei aprender, tentei me envolver com isso, eu era criança, eu não gostava muito não, eu não me senti muito atraído com a pescaria, porque eu achava uma atividade muito monótona, muito parada. Eu queria mesmo entrar na água, nadar por ali. Então, acabei não desenvolvendo o gosto pela pesca. E esse contexto de pesca que está aqui exposto em Lucas capítulo 5. É um contexto muito próprio daqueles homens com quem o Senhor Jesus começou a se relacionar, homens simples. E nós vemos nesse texto Jesus como sendo o grande pescador de homens que fisga Pedro e o chama para ser pescador de homens. É isso que o texto está dizendo.
o grande pescador de homens fisga Pedro e o chama para ser também um pescador de homens. E com isso nós vamos refletir nessa verdade. Jesus nos fisgou e nos chamou para sermos pescadores de homens como ele. Vamos ver isso em 3 pontos, irmãos. Primeiro ponto, Jesus é o grande pescador de homens. Vamos ler novamente do verso 1 ao 3. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. A popularidade de Jesus cresceu muito. Na cena anterior, ou no capítulo anterior, do verso do 16 em diante, inclusive do 31 em diante, nos conta aqui que Jesus está em sinagoga. No 16 ele está na sinagoga de Nazaré, no 31 ele está na sinagoga de Cafarnaum. Mas a esse ponto do ministério, a sinagoga já não comportava mais ali naquela região a quantidade de pessoas que queriam ouvir Jesus. As pessoas já estavam procurando Jesus onde ele estivesse. A gente viu isso no final do capítulo 4. Depois de ele ter curado a sogra de Pedro, ele fez muitas outras curas até o pôr do sol. Então, as pessoas estavam indo muito atrás dele. Embora o último versículo do capítulo 4 aí diga que ele pregava nas sinagogas da Judéia, parece que Lucas dá uma recuada e descreve mais um episódio que aconteceu ali na região da Galileia, porque o que está aqui no capítulo 5, 1 a 11, acontece no contexto ainda do sul de Israel, na região da Galileia. A gente não tem informação de quantas pessoas estavam ali na praia com Jesus, mas o texto fala que eram multidões, era muita gente. E essas pessoas estavam ali para quê? Estavam ali para ouvir a palavra de Deus. Esse era o principal ministério de Jesus. Eu tenho repetido isso porque é uma ênfase que Lucas nos apresenta. Ele curava, sim, mas a principal atividade de Jesus era pregar, era ensinar. Essa multidão estava ali, eles estavam na praia, estava ali comprimindo o espaço de Jesus, de modo que ficou difícil a comunicação. E a comunicação verbal é o principal instrumento de trabalho de Jesus. A comunicação precisa acontecer de uma maneira clara, de uma maneira eficiente. Foi assim que Jesus começou o seu ministério de pescar homens, por meio da comunicação, da sua mensagem. Ele era um mensageiro. Ele falava com autoridade, em como ele pregava com autoridade, ensinava de uma maneira que era muito especial. Aqueles homens, aquelas multidões, então eram fisgadas por Jesus. E para que a comunicação fosse bem sucedida naquele contexto, Jesus precisaria se afastar um pouco da multidão, e ele então solucionou esse problema subindo em um dos barcos que estavam ali, e ele acabou subindo então no barco de Simão Pedro. Tinha 2 barcos, os barcos já estavam ali parados, os pescadores estavam fora dos barcos, estavam lavando as redes, que é uma prática para que a rede esteja em condição de ser utilizada numa próxima pescaria. Então ele viu ali o local ideal e fez do barco o seu púlpito. Se afastou um pouquinho, pediu que Simão o afastasse, e ele então começa a ensinar, e ensina toda aquela multidão. Esse Simão que está sendo descrito aqui no capítulo 5 é aquele do capítulo anterior, em que Jesus vai até sua casa, Jesus cura sua sogra de forma milagrosa, faz parar imediatamente a febre daquela senhora. Então é esse Simão que ainda será chamado de Pedro, mas por enquanto ainda é o Simão. E ele era um dos que admiravam Jesus. Provavelmente ele já tinha presenciado outras coisas, além
da cura da sua própria sogra. Ele já tinha ouvido Jesus falando, já tinha sido impactado pela sua mensagem, já tinha visto Jesus realizar coisas maravilhosas, mas Pedro ainda não está reconhecendo Jesus como Deus. Ele conhece Jesus, ele sabe quem é Jesus, ele ouve Jesus. Ele sabe que Jesus não é como os outros homens. Mas neste episódio, no início desse episódio, Pedro ainda não teve o seu coração fisgado por Jesus. Jesus prega a palavra de Deus para as multidões, ensina com autoridade sobre o reino de Deus para muita gente, mas naquele dia ele tinha um propósito especial na vida de Pedro, em particular. Então, isso fica claro na sequência, né? Quando diz o versículo 4 em diante, aí nós vamos ver o segundo ponto, Jesus fisga Pedro por meio do seu conhecimento. Jesus fisga Pedro por meio do seu conhecimento. E aí nós vemos aqui então o episódio de como Jesus fez para fisgar o coração de Pedro. Diz aqui no versículo 4 até o início do versículo 10. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. O verso 4 nos diz que, quando terminou ali o seu ensino, dirigido às multidões, Jesus se volta particularmente a Simão e fala para ele: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Essa expressão, faze-te ao largo, parece estranha, né? A gente não... O que isso quer dizer? Na verdade, essa tradução está escondendo uma palavrinha muito importante aqui, que é uma palavra grega que tem a ver com profundidade, com algo profundo. Na Nova Almeida Atualizada, a frase vem traduzida dessa maneira: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Essa ideia de faze-te ao largo é essa. Pedro, pega e conduz o barco até a parte do lago em que as águas são profundas. É isso que Jesus está dizendo. Vai lá, leva o barco nas águas profundas e lança a rede lá. A ordem de Jesus é para que ele vá de novo lançar as redes para pescar. Ele já tinha feito isso a noite toda, ele disse. Como assim, né? Um carpinteiro de profissão, Jesus é um carpinteiro de profissão, perito comunicador da palavra de Deus, agora está se metendo a dar pitacos no trabalho de um pescador profissional que já tem grande experiência com essa atividade, dizendo o momento e o lugar onde ele deve lançar as redes. É isso que está acontecendo. Simão Pedro teria todas as razões para não atender Jesus. Ele diz no versículo 5, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Pedro era alguém experiente, ganhava a vida com a pesca. A pesca, para muitos, pode parecer uma atividade de tentativa e erro. Né? Você lança, vê se tem, volta, muda a isca, enfim, vai tentando ali. Não sei como é que é, mas para alguns é só isso. Para os amadores é só isso, é tentativa e erro. Mas tem pescadores profissionais, né, que são bastante experientes, como Pedro, e usam técnicas adequadas, de alguma forma sabem, via de regra, onde estão os peixes. Pescador bom
tem essa noção, essa ideia de como visualizar ali no lago onde estariam os peixes. Mas até os pescadores mais experientes, eles não acertam sempre, e é o que está acontecendo aqui com Simão. Alguém muito experiente que fracassou na sua própria especialidade. Ele poderia confiar em si mesmo, confiar na sua própria experiência e dizer para Jesus: olha, mestre, eu até respeito o que o senhor diz, eu até concordo com a maioria das coisas que o senhor ensina, mas se tem uma coisa que eu sei fazer é pescar. E olha, esse mar hoje não está para peixe, não. Jesus poderia ter, Simão poderia ter dado essa resposta a Jesus, mas não foi essa resposta que ele deu. Não foi. Pedro decidiu confiar na palavra de Jesus mais do que em sua própria experiência e conhecimento. Eis aqui uma grande lição. Pedro decidiu confiar mais na palavra de Jesus do que na sua própria experiência e conhecimento. O verso 6 descreve o que aconteceu quando ele e os seus companheiros ali obedeceram à instrução de Jesus. Isto fazendo apanhar uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Irmãos, o milagre que está sendo descrito aqui não é semelhante ao milagre da multiplicação de pães e peixes, não é. Naquele milagre da multiplicação de pães e peixes, a partir de poucos pães e peixes, Jesus multiplica e alimenta milhares de pessoas. Mas aqui não é isso. O milagre aqui descrito, meus irmãos, não revela o poder de fazer surgir peixes, mas revela, sim, o conhecimento total e completo que Jesus tem de todas as coisas. Inclusive de saber onde estavam os peixes naquele dia no mar da Galileia. Isso surpreendeu Pedro. O fato dele saber onde estavam os peixes num lago tão extenso. O lago ali, o mar da Galileia, tem, se não me engano, 13 quilômetros por 21 quilômetros. Aqueles peixes poderiam estar em qualquer lugar. E Jesus manda eles exatamente para o lugar onde eles estavam. Esse é o milagre. Jesus conhece todas as coisas. Ele sabe o que se passa lá no profundo do mar. A quantidade era tão grande de peixes que a rede deles não suportou e eles chamaram outro barco e eles foram e foi todo mundo enchendo de peixes o barco a ponto de quase irem a pique, aí como diz o versículo 7, quase virarem o barco, né? Os barcos quase afundaram de tanto peixe que tinha lá dentro. E a questão que não está escrita aqui, mas que certamente invadiu o coração daqueles homens é a seguinte: quem é esse? Quem é esse que sabe até o que há no mais profundo do mar? Quem é esse? E a conclusão de Pedro foi basicamente a seguinte: se ele sabe o que está lá no mais profundo do mar, ele sabe também o que está no mais profundo do meu coração. Ele me conhece. Ele sabe quem eu sou, o quão pecador eu sou. Essa é a constatação de Pedro. A gente vê isso no versículo 8. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pedro se vê constrangido diante de Jesus. Ele pede para Jesus se retirar da sua presença, não porque ele não quer estar na presença de Jesus, mas porque ele percebeu naquele momento que Jesus é alguém que conhece o profundo do mar e também conhece o seu próprio coração e vê os seus pecados. Foi assim que Jesus fisgou o coração de Pedro, revelando o seu conhecimento.
sobre ele. Jesus tinha naquele dia um propósito especial na vida de Pedro. Ele, o grande pescador de homens, fisgou o coração daquele homem por meio de demonstrar sua capacidade de conhecer todas as coisas. E essa capacidade é própria de Deus. Pedro teve um vislumbre de um dos atributos de Deus se manifestando na pessoa de Jesus Cristo. Jesus é onisciente. E parece que Pedro realmente aprendeu a lição. Lá no final do Evangelho de João, quando eles voltam a pescar, e Jesus de novo aparece e faz a mesma coisa, olha, pesca naquele lado lá, e eles vão e pescam e tal. E aí Pedro percebe que é Jesus. Naquele finalzinho, Jesus chama Pedro de lado e fala: Pedro, tu me amas? Qual foi a resposta de Jesus? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Segunda vez, Senhor, tu sabes que eu te amo. Terceira vez, Pedro, tu me amas? E a terceira resposta foi: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Ele aprendeu a lição. Ele passou a entender quem era aquele homem. Que ele não era só mais especial do que os outros. Que ele não era só mais um grande orador, cativante na sua eloquência. Ele era o Deus encarnado, um Deus onisciente. Foi assim que ele foi fisgado por Jesus. A admiração invadiu o coração de todos também, além de Pedro, naquele dia. O versículo 9, o 10, diz que à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, também de Tiago, de João, que eram seus sócios, que trabalhavam juntos ali. Todos eles ficaram impactados. Mas o que aconteceu com Pedro naquele dia foi especial. Pedro acabou de perceber que está diante de alguém poderosíssimo, alguém de quem ele não poderia esconder absolutamente nada, alguém mais santo do que ele, alguém que devia ter uma relação muitíssimo próxima de Deus. E isso lhe fez sentir medo, por isso ele pediu: Senhor, retira-te de mim. Mas esse Cristo, aqui revelado como sendo onisciente, ele não só é onisciente, ele não só é santo, ele não só é justo, ele é também gracioso. Ele é misericordioso. Ele é um Deus bondoso. Por isso Jesus diz aí no versículo, na parte B do versículo 10, disse Jesus a Simão: não temas, não temas, doravante serás pescador de homens. E aqui o terceiro e último ponto, Jesus chama Pedro para ser pescador de homens. O Deus Santo, que conhece todas as coisas, meus irmãos, é também um Deus cheio de misericórdia e de graça. O Deus que nos conhece em profundidade, que sabe todos os nossos pecados, que sonda as nossas mentes e os nossos corações, teria tudo para nos banir da sua presença. Tudo. Ele teria tudo para nos condenar perpetuamente. Mas ele não faz isso. Ele vem até nós e graciosamente nos diz: não tenham medo. Não temas. Os seus pecados não são maiores do que o meu amor por vocês. Seus pecados não são mais profundos e pesados do que a minha graça pode alcançar e cobrir. Seus pecados não podem impedir
os meus propósitos na sua vida. Tudo vai se cumprir perfeitamente. Não temas. É por isso que Jesus então diz, daqui em diante você vai ser um pescador de homens. Combinado? Pedro não era digno disso. Ele não se sentia digno nem mesmo de estar na presença de Jesus, quanto mais fazer o que Jesus fazia. Mas Jesus bondosamente não só o recebe e o mantém na sua presença, como lhe dá a maior e mais importante missão que alguém pode receber: ser um pescador de homens. Um simples pescador de peixes, galileu, é chamado pelo Cristo onisciente para a missão de fisgar homens para o reino de Deus. Que honra! Que privilégio! Entre as atividades humanas, não há nada comparável a isso. A frase de Jesus foi direcionada a Pedro, como nós vemos aí no versículo 10. Mas, ao que tudo indica, os demais pescadores também, especialmente ali Tiago, João, eles também se sentiram atraídos, de alguma forma, e chamados a seguir Jesus. E diz o versículo 11, que arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pedro, juntamente ali com Tiago, com João, passaram a seguir Jesus de modo mais dedicado a partir daquele dia. Eles começaram um discipulado com Jesus, para aprenderem como poderiam se tornar pescadores de homens. E isso exigiu deles desprendimento. Desprendimento. Diz o versículo 11 que eles deixaram tudo para seguir Jesus. O escritor bíblico Mateus, no capítulo 19, versículo 23, ele conta que certa vez Jesus falava ali com seus discípulos sobre o perigo das riquezas, que era mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E a reação imediata dos discípulos que estavam ouvindo ele foi: Senhor, sendo assim, quem é que pode ser salvo? E Jesus responde que realmente, para os homens, é impossível se salvar, mas para Deus tudo é possível. E aí Pedro se dirigiu a Jesus e falou: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Pedro havia aberto mão do seu negócio, da sua profissão, para poder se dedicar ao discipulado, para se tornar esse pescador de homens que Jesus disse que ele se tornaria. E a resposta de Jesus revela, meus irmãos, que a recompensa por deixar tudo para segui-lo é muito grande. Ouça com atenção a resposta que Jesus dá. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Eles deixaram tudo. E a recompensa, por mais que tenham sofrido um bocado, perseguição, foram mortos, martirizados, a recompensa é muito grande para aqueles que deixam tudo para seguir Jesus. Concluindo, meus irmãos, a partir da exposição desse texto, eu quero destacar 3 lições. A
Primeira lição: confiemos mais na palavra de Jesus do que na nossa própria experiência e conhecimento. Confiemos mais na palavra de Jesus do que na nossa própria experiência e conhecimento. A gente vai vivendo e tendo experiências na vida e aprendendo uma série de coisas, e algumas coisas vão sendo incrustadas na nossa mente, vão se tornando hábitos, não só no nosso comportamento, mas também nos nossos pensamentos. E quando a gente ouve uma instrução bíblica, um direcionamento da palavra de Deus para a nossa vida, a gente filtra, em geral, a partir daquilo que nós já conhecemos, aquilo que nós já vivenciamos. Só que não deveria ser assim. A ordem deveria ser outra. Nós deveríamos filtrar todos os nossos princípios, valores, atitudes, hábitos que nós temos pelo que a palavra de Deus nos diz. O filtro deveria ser a palavra de Deus, e não a nossa experiência, não o conhecimento que temos das coisas. Então, eis aqui a primeira lição, seguindo o exemplo de Pedro, um cara experiente na pesca, mas que deixou-se guiar pela palavra de Jesus naquela atividade. Confiemos, irmãos, mais na palavra de Jesus do que em nós mesmos. Segunda lição: quebrantemo-nos diante de Jesus, reconhecendo que Ele conhece todas as coisas, inclusive os nossos pecados. Essa atitude de Pedro de se prostrar diante do Senhor, de se constranger pelos seus pecados, precisa ser um hábito na nossa vida. Esse é um fruto que Deus deseja encontrar na nossa vida constantemente. Vide aquela parábola da figueira, em que o dono da vinha, por 3 anos, vai buscar fruto e não encontra. E ao final de 3 anos, ele fala para o cuidador para arrancar aquela árvore, porque estava só absorvendo nutrientes e não estava produzindo fruto. E que fruto era aquele? Se você ler Lucas 13, você vai poder notar que essa parábola vem logo depois de uma lição de Jesus sobre arrependimento. Arrepender-nos diante do Senhor, constranger-nos diante da sua santidade, da sua majestade. Isso é algo que precisa acontecer, que marca, assim, de modo muito especial o início da vida cristã, como está acontecendo aqui na vida de Pedro, mas que se desenvolve e se renova de tempos em tempos na vida do crente. E a questão é: há quanto tempo nós não nos quebrantamos desta maneira? Não nos sentimos compungidos e contritos por causa dos nossos pecados, por sabermos que Jesus conhece cada um deles. Quebrantemo-nos diante de Jesus, reconhecendo que Ele conhece todas as coisas, até os nossos pecados. E terceira e última lição: sigamos os passos de Jesus e aprendamos a ser pescadores de homens. Assumindo, obviamente, os prejuízos, não é? Aqueles homens, no final do trecho, no versículo 11, eles deixaram tudo e seguiram Jesus e deixam-nos, portanto, um modelo, um exemplo. Nós devemos fazer isso também. Estarmos dispostos a passar pelos prejuízos diversos que nos venham a acarretar essa decisão de seguir Jesus. Esse verso 11, ele é o mote da Igreja Presbiteriana de Praia Grande. Não sei se você já leu no boletim da igreja lá da Guilhermina, a igreja onde eu nasci, cresci, até 20 e tantos anos eu congreguei. E quem selecionou esse versículo para ser o mote da igreja, da IPPG, foi o reverendo Luiz Roberto França de Matos, que foi o primeiro pastor na igreja. Esse versículo faz muito sentido com o contexto que nós vivemos. Uma cidade praiana, uma cidade de pesca, que no final dos anos 80, com certeza, tinha muito mais pescadores do que tem hoje, né?
Então, esse versículo faz muito sentido para esse contexto nosso, né? E como discípulos de Jesus, meus irmãos, nós somos chamados a pescar homens. Pelo testemunho nosso, pelo ensino, pela pregação, pelo espalhar a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Fazendo assim, nós podemos pescar, fisgar homens para o reino de Deus. A fim de que, por sua vez, como nós fizemos, a fim de que possam deixar tudo para seguir Jesus. Então não desanimemos, irmãos. Apesar da nossa pequenez e indignidade, por vezes até da nossa incredulidade, o Senhor pode nos abençoar, pode nos usar na sua obra. Oremos então, meus irmãos, pedindo que Ele nos direcione para o lado do mar onde estão os peixes. Peçamos a Ele, Senhor, nos mova aonde estão os peixes e me ensina a lançar as redes. Porque eu quero ver o Teu reino crescendo. Eu quero ver a Tua obra expandindo. Eu quero ver mais discípulos de Jesus prostrados aos Teus pés. Que essa seja a nossa oração.